mas queria muito falar sobre esse áudio do pai do Hendrik para você, explicando a escolha do nome, até porque estou nesse momento de escolha do nome. Você não escolheu ainda? Pode ser Não. Hendrik. Não? Pode ser. Pode ser Hendrik. O Douglas, quem perguntou, quem sugeriu a pergunta foi o André Lucena, nosso produtor, nosso editor, e a resposta foi surpreendente. Por que o nome Hendrik? E ele contou que o acordo familiar era que, se fosse menino, 17 anos atrás, 18 anos atrás, no nascimento do Hendrik, quem escolheria o nome seria ele, o Douglas, o pai. E se fosse menina, quem escolheria o nome seria a Cíntia, a mãe. Aí, quando se soube que era um menino, ele anunciou para a família o nome do filho, Di Stefano. Di Stefano. E a Cíntia, a mãe, disse: não, esse nome ele não vai ter. E deu o nome de Hendrik. O curioso é que o Douglas queria um nome de um ídolo do Real Madrid, Di Stefano, referência a Alfredo Di Stefano, craque do Real Madrid, 5 vezes campeão da Champions League, 56, 57, 58, 59 e 60. Esse é um bom nome também. Sem conseguir dar o nome que queria, o Douglas deu o nome de um ídolo do Real Madrid. Ele queria um ídolo do Real Madrid e acabou dando nome a outro, quem sabe, futuro ídolo do Real Madrid. Vamos ouvir o áudio que ele te mandou? Fala, PVC. Beleza? Bom dia. Na paz, tranquilo. Obrigado aí, viu? Valeu por ontem lá. Bom ter te conhecido, só te via por televisão e poder estar com você pessoalmente, pra mim é gratificante, viu? Obrigado aí por tudo. O nome Hendrik não tem nenhum motivo, não tem nenhum motivo especial. Na verdade, o nome não era para ser Hendrik, era para ser Di Stefano. O combinado da minha esposa era que, se fosse homem, eu escolheria o nome, se fosse mulher, seria ela. Foi realmente homem, e aí quando eu escolhi o nome Di Stefano, ela não gostou do nome. E aí ela mesma que resolveu escolher o nome Hendrik. Porém, ela não tirou esse nome de lugar nenhum, não tem nenhum significativo, nada. Ela que escolheu o nome. Mas era para ser um ídolo do Real Madrid. Era para ser um ídolo do Real Madrid e virou outro. Perfeito. A Mara tá falando aqui, só Stefano, sem o Di. Boa, hein? Stefano é excelente. E o Anderson Fernandes, a minha esposa tá grávida e a gente vai colocar Eduardo. Dudu, eu queria Bel, mas minha esposa não quer. Mas Dudu também é uma boa, hein? E que mais? Eu quero saber mais nomes de filhos. Mandem aqui. Gostei desse assunto. Eu já falei. Enquanto isso... Já falei. É Marco, sem S. Em homenagem a Marco Van Basten. Em homenagem a Marco Van Basten. Ou então Andrei, em homenagem a Shevchenko. Ou então Filippo, em homenagem a Isaac. O Andrei pode ser Andrei Campos, que está sempre com a gente também, resolvendo os nossos pepinos jurídicos. Mas tem também com Y, ou com J. Vamos colocar Lívia Camilo na nossa conversa, porque temos mais bastidores da crise do Corinthians, que não acaba nunca, Lívia. Pelo menos para você, boa notícia, porque também o trabalho não acaba, né? Temos notícias sobre impeachment nos bastidores do presidente Augusto? Bom dia, Domi, bom dia, PVC. Gente, os bastidores não me deixam descansar, né? Tava aí tentando ontem ter uma noite um pouco mais tranquila, mas aí a noite batendo texto, porque mais novidades, aquele papo que a gente teve já ao longo da semana sobre um movimento embrionário de impeachment, na verdade agora ganha força, porque parou de ser só um projeto de oposição para ser também uma questão da situação. Então, outros
conselheiros que apoiavam até então o Augusto Melo no poder, né, e também por muito medo do retorno da Renovação e Transparência, né, que é a chapa aí liderada pelo André Sanches, retornar à presidência. Agora, diante de todas essas novidades, também por conta do escândalo, tudo que envolve a questão do laranja, o inquérito policial que agora está instaurado, né, e vai investigar mais a fundo essa questão dos repasses da comissão da Vai de Bet, tudo isso obviamente gerou um desgaste político e agora muitos conselheiros independentes que não necessariamente fazem parte de chapas específicas estão também topando a ideia do impeachment. E agora a questão que fica eles podem até passar esse pedido no Conselho, né? O Conselho Deliberativo aprova, né, o pedido de impeachment, mas numa segunda instância, essa votação ela vai para a Assembleia Geral dos Associados. E é aí que está o pulo do gato, e é por isso que eles ainda não encaminharam esse pedido para o Conselho, porque a partir daí é uma questão do clube social. E aí a gente sabe que também os votos são muito dispersos, né? Não tem como saber se a matemática seria favorável ou não a esse movimento de impeachment. Então, a ideia desses conselheiros é deixar a gestão sangrar. Caraca, PVC. Que estratégia. Deixar sangrar é uma coisa ruim porque você faz sangrar o Corinthians e não a gestão. Esse é o problema, esse é um ponto muito importante. Ontem eu recebi alguns telefonemas de gente ligada ao Corinthians, do Conselho Deliberativo do Corinthians, conselheiros vitalícios, inclusive. Lembrando o episódio que eu contei aqui do impeachment do Miguel Martinez, que é o único impeachment da história dos presidentes corintianos, em 72, e eu disse aqui que o Miguel Martinez não foi deposto por corrupção, mas por incompetência, que fez juntar os dois inimigos políticos históricos, Vadielu e Vicente Mateus. Isso é verdade, mas o ingrediente que me foi passado ontem, que eu não sabia, é que o que se usou como prova, como fraude para pedir o impeachment do Miguel Martinez na época, foi um recibo com assinatura falsificada, supostamente falsificada, porque eu não tenho o comprovante aqui, mas foi o que ficou dito no Conselho Deliberativo na época, em 1972, de um recibo falsificado com a assinatura do Zé Maria, lateral direito. E que por isso é que levaram o Miguel Martinez para o impeachment. E se resolveu a solução do impeachment e da nova candidatura antes do impeachment, quando se resolveu a candidatura, se resolveu na casa do Vicente Mateus, que ficava na rua Madre Leonardo, no Tatuapé. E depois do impeachment, de novo em reuniões na casa do Vicente Mateus, no Tatuapé, é que se decidiu que ia se fazer o impeachment e que se ia para uma nova eleição ou se haveria um candidato, um vice-presidente que permaneceria no cargo, ou não. E na época, quase deu errado o impeachment, porque a lógica era fazer o Vicente Mateus ser o candidato. E isso não provocaria unidade de Vadielu e Vicente Mateus para a sucessão do presidente impeachado. Por que eu estou trazendo essa história? Porque é muito parecido com o Andrés hoje. Se você fizer o processo de impeachment vinculado a uma candidatura do Andrés à sucessão, a chance de passar é muito menor. Já não é fácil passar o impeachment. Se tiver que passar um impeachment condicionado a que o próximo presidente vai ser o Andrés, isso vai criar uma oposição ao processo de impeachment. Como aconteceu, quase aconteceu no processo do impeachment do Miguel Martinez, porque se via que o candidato seria o Vicente Mateus. Como acabou sendo, e o Mateus foi o sucessor. Mas isso deu enrosco, deu faísca naquela época. É até importante a gente citar esse ponto, PVC, porque nessa articulação se fala muito sobre isso, né? A ideia é que figuras isentas, né, liderem esse processo para que desconfigure, né, a presença do Andrés
Obviamente, a gente sabe que a oposição é a grande articuladora, mas essas figuras que devem tomar a frente nesse processo do impeachment são figuras isentas, são figuras que estão descoladas da oposição, né? No caso, conselheiros independentes ou de chapas que até então estavam apoiando o presidente Augusto Melo. Então, existe aí esse jogo de poder, eu falo que é o Game of Thrones do Corinthians, né? Porque é quase uma pequena Brasília o que a gente vê no Parque São Jorge. Mas, de qualquer forma, pelo menos por enquanto, eles sabem que qualquer tipo de pedido de impeachment, né, se passado, teria que ser levado à Assembleia Geral. E aí já não há controle sobre a situação. E então é aquilo, deixa sangrar até que seja possível passar isso pela Assembleia Geral. E quem sangra é o Corinthians. E essa analogia com Game of Thrones é boa, porque estão quase os mesmos números de episódios, né? Dessa crise e do seriado. O PVC, ao ouvir o ex-presidente Duílio Monteiro Alves, ele disse o seguinte, abre aspas, o uniforme tem 5 espaços vazios, os aliados sumiram, a credibilidade está destruída e ainda vai ter investigação do Ministério Público. Nada disso ele herdou de mim, fecha aspas, fazendo referência, obviamente, a tudo que o Augusto Melo falou de culpar a presidência passada, né? Quem falou foi, então, o ex-pior presidente da história do Corinthians. Que era o pior até então. Eu já disse aqui que, na minha opinião, o Duílio não é o pior presidente da história do Corinthians. Mas é que ficou tão forte essa história de dizer que o Duílio é o pior presidente da história do Corinthians, que nesse momento ele parece ser o ex-pior presidente da história do Corinthians. É porque não dá para comparar. Vamos combinar. A gestão do Duílio Monteiro Alves, com todos os equívocos que existiram, e a gente não tem, são inegáveis, mas a gestão fez saltar a receita de 400 milhões de reais para 700 milhões de reais para 950 milhões de reais. A dívida é astronômica, mas a receita subiu. Então não é a melhor gestão. O pior presidente da história do Corinthians, para mim, é o Vadielu, que foi presidente por 11 anos consecutivos sem ganhar nenhum título. Ganhava o título no basquete. E o Miguel Martinez, que foi deposto por incompetência ou por corrupção, foi deposto. Então, o presidente deposto não pode ser o melhor da história do Corinthians, né? Está entre os piores, evidentemente. Não conseguiu governar mais do que 1 ano e meio. E o papel do presidente é político também. Se você foi deposto, é porque você não conseguiu fazer política. Então, não é o pior presidente. Acho que o papel do presidente da República é se colocar numa posição de neutralidade. Presidente da República, presidente do Corinthians. A liturgia do cargo do ex-presidente é se colocar numa posição de neutralidade. Mas isso não acontece no Brasil. Basta ver a quantidade de vezes que ex-presidentes da República se pronunciam, se manifestam. Então, o Duílio se manifestou. E ele não se manifestou de um jeito equivocado. O que ele está falando, que está se atacando que a gestão anterior deixou uma herança maldita, ele está dizendo, isso aqui não é herança, isso não é herança, isso não é herança. Ele tem razão. Se tivesse credibilidade, a Vaidbet não tinha desfeito o contrato. O Wilson está falando, a Lívia está cansada de... Desculpa, Lívia, vai lá. Pode responder, Wilson, por favor. Ele falou, você está cansada de tanta notícia ruim. E o Leandro está falando aqui, ó, Leandro William da Silva, que está sempre com a gente, valeu, Leandro, falando que o problema é que é o fim do Game of Thrones, que deixa tudo meio tenso. Eu não vi o fim, então não posso falar, mas, Lívia, como é que a gente pode esperar esse fim desses processos do Corinthians? Ainda longe, né? Não, muito longe, bem distante, porque existe um caminho muito, muito tortuoso a ser percorrido por todas as frentes políticas, né? Não existe ainda um ponto, acho que, de virada para isso, nem em questão de administração, quanto na questão política. Um ponto até interessante, PVC, o CORE teve ontem uma reunião, né? O Conselho de Orientação do Corinthians teve uma reunião ontem à noite, e ficou decidido que eles vão convocar o Augusto Melo para prestar esclarecimentos sobre a administração, não só necessariamente a respeito da Vaidbet, do contrato, enfim, mas sobre a administração.
a manutenção do Marcelo Mariano e outras figuras ali também que estão muito próximas ao presidente, tem incomodado muito esses conselheiros vitalícios que não estão ligados ao Romeu Tuma Júnior, né, que é, no caso, o presidente hoje do conselho. Existe aí também essa necessidade de avançar com a investigação interna. Então, ainda tem muito caminho para ser percorrido. A gente não está, acho que, nem na metade desse caminho. Acho que a gente só vai ter desdobramentos reais aí para o fim do ano, viu? Boa, Lívia, obrigada pelas informações. Bom trabalho por aí e até segunda-feira, provavelmente, né? Até segunda-feira. Tchau, gente. Foi um prazer. Segunda-feira após Corinthians e São Paulo. O PVC, falando em São Paulo, empatou ontem com o Inter num jogo morno, 0-0, mas fez um gol que o VAR anulou do Caleri aos 9 do segundo tempo, com um impedimento na milímetro, sim, mais fino do que esse meu fio de cabelo aqui. Sabe que essa história vai nos remeter ao episódio do Arsène Wenger, que é quem quer mudar a regra do impedimento, e eu sempre fui contra essa mudança da regra, embora... Porque eu acho que a mudança não vai aliviar alguns problemas. Ele diz que o impedimento tem que ser marcado só quando estiver o corpo inteiro à frente. Esse impedimento do Caleri avaliza completamente o que diz o Arsène Wenger. Ainda que eu entenda que, para você dizer que o corpo inteiro está à frente, se você medir um pedacinho do calcanhar, pode dar no mesmo, né? Não, mas o corpo inteiro está na frente. Não, tem uma réstia do calcanhar aqui. Não é para ter réstia. Se tem uma réstia, tem condição normal. Essa coisa de você fazer... O impedimento foi criado e foi marcado por mais de 150 anos a olho nu. Aí alguém vai ponderar, mas é impossível. É impossível, mas a gente marcava. Porque a regra do futebol parte do espírito esportivo. Então, o Caleri não está impedido. O Caleri não está impedido por uma questão básica. Se tem um pedaço do nariz na frente, se ele tivesse cortado a unha, não estava impedido? Então não está. Vamos rodar o áudio do VAR para a gente entender o que foi decidido? Possível falta, seguiu. Segue! Marcado também possível falta. Falta lá atrás. Marcado aqui. Troca de posse limpa, zerou. Perfeito. Já levantou rapidinho. Lá, tá? Perfeito, correto. Aí, ó. Marcado. E agora? Possível Marquei impedimento. impedimento. Tem que limpar, tá? O campo marcou impedimento. Decisão do campo, impedimento. Ok, Isso. vai na 16,50. É um lance fino aí. Não, tá A conclusão a gol foi a minha decisão. Solta na Ok, 1650 no final, aí. tá? Pode confirmar? Vai checar. Aí foi ok. Não, calma. Vai checar. Pode soltar. Para. Mas vai seguir. Braulio, aguarde, tá? Mais um. Lance ajustado, Ok. aguarde. Mais um. Abriu o sinal Aí. de checagem, tá? Tá. Com 8 Essa minutos. imagem dá para ver Tá, bem, né? o jogador é o de cabelo mais claro e esse do meio, tá? Mas eu quero fazer aqui, ó. Pé com bola, vou precisar de linha. Menos um, Vamos construir linhas, Mais tá, um. Braulio? Aguarde. mais um. Ponto zero é esse. Com a bola. Exato. Ok. O defensor tá Só explica triangulado. pro Caleri entendeu? que aqui Deixa eu a só. nossa decisão foi Goal gol, line agora não é esperar, momento. não tem, eu não vou falar porque Goal line? Pode ser. nossa decisão foi impedimento. Goal line? Você quer fazer pela goal line? Decisão do campo é impedimento, tá? Vamos traçar linhas. Tá muito para lá, que isso é melhor para 16,50. Ok. Tá? Vê só as duas referências. Isso. Do defensor e do atacante pela Perfeito. goal line. Ok. Vamos olhar a goal line. Já olhamos já. Ombro, tá? É ombro. Confirma Defensor, aqui. ombro aí, pode subir. A manga branca. Isso. Ok. E lá vai ser também o ombro. Pela goal line não é melhor. Depois. Depois a gente olha a goal line. A gente tem Decisão paralaxe de na campo goal foi. line. Impedimento. Ok, menos uma. Menos uma. Foi muito. Mais uma. Mais uma pra direita. 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 Aí pode marcar. Sobe. Ok. Decisão do campo, impedimento.
Foi. Impedimento. Então, Pode confirmar? Confirma. Ok, pode deixar seguir. Segue decisão de campo, tá? Lance checado, impedimento. Qual?